E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, falou sobre a possibilidade de cortes em emendas parlamentares diante da novela em torno do aumento do IOF e das críticas aos gastos do governo Lula. Apesar de mencionar a hipótese, Mota fez um aceno a deputados ao afirmar que criminalizar a emenda é criminalizar a política. Essa palavra, ela foi banalizada, ela foi utilizada numerosas e numerosas vezes pelos defensores dos criminosos que roubaram a Petrobras, fossem eles políticos ou agentes públicos. Então era tudo uma alegação de criminalizar a política. Então agora não se pode criticar nada, não se pode contestar nada, não se pode expor os abusos que são feitos com dinheiro público, você está criminalizando. Quem está criminalizando a emenda é o Juscelino Filho, quando usa a emenda para asfaltar a estrada de terra que dá na fazenda da família dele. Está aí, denunciado pela Procuradoria-Geral da República por causa disso. Então, isso é um caso recente que apareceu entre um monte de escândalos de emenda e aqueles dos quais a gente sabe, porque a gente aqui critica o próprio mecanismo. O que são essas emendas? São milhões e milhões, dezenas, às vezes centenas de milhões de reais que o parlamentar manda para onde ele bem entender e muitas vezes a gente vê o parlamentar mandando para a prefeitura do papai, do irmão, do primo, que aí faz negócio com a empresa do papai, do irmão, do primo, do amigo. E em cada etapa parece que uma parcela desse dinheiro vai caindo, muitas vezes no bolso de pessoas, sem que haja o retorno para a sociedade. Quer dizer, o uso do dinheiro público para o interesse público. Então vamos acompanhar essa declaração ensaboada do Hugo Mota, dada durante coletiva nessa quinta-feira. Agora, na reunião de líderes, sob sugestão do ex-presidente Arlindo Chinari e do deputado Cláudio Cajado, surgiu ali o pedido para a criação de um grupo de trabalho para rever essa questão das isenções fiscais. Nós vamos voltar a avaliar isso na semana seguinte, dependendo da alternativa que o governo apresente nessa situação do IOF. Então isso demonstra o espírito público do Congresso de enfrentar temas que antes eram proibitivos aqui nessa casa. Por quê? Porque há uma consciência de que o nosso orçamento ele não sobreviverá da forma que está. E sempre quando se traz essa questão para as emendas, quando o Congresso está dizendo aqui que quer votar um PDL para assustar uma decisão do governo que afeta as suas emendas, quando o Congresso está dizendo que quer aqui discutir, o Congresso não, a Câmara, falando mais da Câmara, eu penso que o Senado também tem esse sentimento. Quando a Câmara diz que quer enfrentar isenções tributárias, quando a Câmara diz que quer discutir reforma administrativa, nós estamos dizendo com isso que há uma consciência geral na casa, pode até ter uma divergência ou outra, de que precisamos rever o modelo atual. E não é rever só do ponto de vista político, da polarização que hoje temos na casa, é rever do ponto de vista de país. Nós queremos que o Brasil dê certo. É isso que a Câmara dos Deputados defende e essa questão da crítica às emendas, o Congresso está pronto para dar a sua colaboração. Se todos forem cortar, o Congresso sabe que também as emendas deverão ser cortadas e reavaliadas. Esse não é um assunto proibido para nós. É importante deixar isso aqui claro. Em nenhum momento hoje, na reunião, se colocou preocupação com emenda. Nenhum líder, nenhum partido. Dizendo, vão cortar nossas emendas ou vão diminuir as nossas emendas se aprovarmos o IOF. Demonstrando o nosso espírito público e quero aqui também mais uma vez aproveitar para defender o instrumento da emenda. Criminalizar a emenda é criminalizar a política. É uma atribuição do Legislativo, é uma atividade típica e essas emendas elas têm levado desenvolvimento para muitos recantos do Brasil que passam a ser enxergados pelo trabalho parlamentar. Coisa que não aconteceria se ficasse aqui restrita aos gabinetes de Brasília, porque muitas das vezes as necessidades que estão nos rincões do país não conseguem chegar até aqui. Só chegam até aqui por causa da representatividade política. É importante aqui defender o instrumento da emenda parlamentar. Repito, não temos preconceito. Se for para dar contribuição ao país, eu penso que todos os poderes têm que dar. Não é só o poder legislativo, não. O poder executivo e o poder judiciário também. Que sabão, é impressionante. Quer dizer, eu sempre que uso essa palavra eu me arrependo um segundo depois, porque eu não me impressiono mais. Então ele fala assim, olha, ninguém aqui está contestando a possibilidade de avaliar que se corte determinados, menos eu, porque eu estou dizendo que não pode criminalizar a emenda. Então assim, ele sai em defesa das emendas, mas dizendo que, olha, não, o Congresso está pronto para fazer esse debate, para fazer essa avaliação. O Congresso não corta nada. Não sei se vocês estão entendendo a consequência daquilo que ele está falando. Ele está dizendo, não, nós temos a abertura, mas todo mundo tem que cortar.
E tem um momento, porque ele volta a essa frase final, não, todos os poderes têm que cortar, mas tem um momento lá no meio da fala, se todos cortarem, o Congresso está disposto a avaliar. Quer dizer, um poder joga a responsabilidade para o outro e fala, não, você primeiro, você primeiro, você primeiro. E aí ninguém corta nada. E quem é que paga essa conta? É a população brasileira. É disso que se trata todo esse discurso do Hugo Mota. Eles estão chafurdando lá em centenas de milhões, bilhões de reais de emendas. E ele está dizendo, não vou cortar enquanto o governo não cortar e tal. Então, depois... Aí ele posa do defensor do equilíbrio das contas públicas, não há mais espaço para aumento de impostos no país, etc. Não, mas nós não vamos cortar aqui se o governo não cortar lá e tal. Então quem é que paga essa conta? É a população brasileira, Duda Teixeira. Pois é, o Brasil chegou numa situação insustentável. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tentou fazer esse aumento do IOF, está com dificuldade de conseguir isso, está com dificuldade de aprovar isso no Congresso. Isso deixou muito evidente que não tem dinheiro suficiente para pagar todos os gastos que esse governo se pretende. Então, está óbvio que precisa cortar gastos. E aí, o Hugo Mota lança essa pérola, né? Ok, a gente aceita debater, mas depois de todo mundo cortar, né? Senão não, né? Se todo mundo cortar, a gente debate. É muita cara de pau. E ele fala até algumas coisas ali, ele fala de isenções fiscais, é super importante. As pessoas também falam... comparam isenções fiscais com Bolsa Empresário, né? A gente tem muito empresário no Brasil que não paga imposto, e isso é ruim porque o governo deixa de arrecadar. Então, por exemplo, Zona Franca de Manaus, né? As empresas só aceitam ter uma fábrica lá em Manaus porque tem essa isenção. E aí a Zona Franca faz um lobby fortíssimo no Congresso, né? Nas aprovações de orçamento, para continuar tendo essa isenção. Então, se você tira essa isenção, o governo arrecada mais. E outros setores também que conseguem, porque são grupos de interesses e têm essa capacidade de exercer pressão no Congresso, eles conseguem. Então, agronegócio, o setor de eventos, né, com aquele per se, e o Congresso assinou embaixo de todas essas isenções fiscais até agora, né? Então, agora... provavelmente vão ter que realmente começar a repensar isso daí, porque não dá para ficar distribuindo bolsa empresário à torta e direito. Mas óbvio... os parlamentares adoram, né? Ter os empresários ali felizes com eles. E é óbvio que ele vai tentar segurar as emendas ao máximo, porque isso dá muito poder para ele. Intervalinho, até já. Like, enquete e comentário no chat que a gente adora. Duda Teixeira. Vamos lá. Aliás, o Fábio Pur fez aqui uma super doação. Muito obrigado. R$279,90. Obrigado a ele, que a gente não conhece, mas está apoiando o jornalismo independente quase todos os dias aí, fazendo o seu superchat de um modo muito generoso. E a gente precisa mesmo sustentar aqui toda a equipe, todo o maquinário, o aluguel de sala, sem patrocínio aí do governo federal, dos empresários que participam de esquemas de suborno. Aqui a gente tem várias restrições justamente para que a gente continue fazendo um jornalismo independente e vigilante. Então, o melhor apoio que a gente pode receber é o do próprio público, inclusive com a assinatura da Cruzoé, cruzoé.com.br. Eu garanto que vocês vão ficar satisfeitos com o conteúdo que a gente prepara com muito carinho.